Sabe de onde vem essa força capaz de mover um país? Vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. E nisso, a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e em mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, pode contar com a força do Sebrae para empreender mais, fazer mais, inovar mais e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Sabe de onde vem? Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um webinar com um tema hoje muito interessante a respeito das fontes de financiamento nesse momento de crise. Eu espero que o áudio esteja bom para vocês, caso não esteja, nos avise por favor. A ideia é que vocês possam ficar sabendo de um pouco mais de informação a respeito dessas fontes de financiamento e fiquem à vontade também para fazer pergunta a qualquer momento, ok? Então a gente vai estar com a ideia, gente, de passar para vocês agora algumas informações a respeito de quais são as fontes de financiamento existentes nesse momento de crise. Como que é a forma de acesso e o que eu posso nesse momento solicitar para que a minha empresa possa ser beneficiada, ok? Essa é a intenção, que a gente possa estar difundindo o máximo de informação, porque está havendo muitas questões de pessoas que não estão conseguindo ter acesso, exatamente porque os seus processos estão indo de forma inadequada. Isso acaba atrasando os processos ou mesmo deixando que esses processos sejam indeferidos, tá bom? Então a nossa ideia, a nossa estratégia, a questão do Sebrae é passar o máximo de informação que possa auxiliar vocês nesse momento, que de fato vocês consigam ter acesso a esses recursos que estão sendo anunciados. Tudo bem? Então vamos começar. Um dos primeiros temas que foram bastante divulgados e que todos devem estar acompanhando, está saindo nos jornais, sendo falado pelo ministro da Economia, entre outros, pessoas que vêm abordando esse tema, é o crédito emergencial do governo federal através do PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio a Micro e Pequenas Empresas de Pequeno Porte, que foi editado pela medida provisória, a PL 1282/2020. O que trata ela? É um projeto de lei que ainda deve ser aprovado, já está na Câmara, mas deve começar a funcionar nos próximos dias, tá bom? E a ideia é que a gente já possa estar se preparando e acompanhando, ficando antenado, para que a gente possa estar fazendo esse processo da forma mais adequada possível. Esse processo, gente, ele vai ter até o final de junho. Até quando que a empresa pode solicitar? Até o final de junho. Então, é uma questão muito interessante, ele vai ser baseado com o faturamento não de agora, mas do ano de 2019. O que diz o projeto de lei? O projeto de lei diz o seguinte, que a empresa, a microempresa, a empresa de pequeno porte, ela pode solicitar até o valor da metade do faturamento alcançado no ano de 2009. O que é isso, Evanildo? Imaginemos que você tem uma pequena empresa e que o seu faturamento médio mensal é em torno de R$20 mil, certo? Em 12 meses você faturou então 240 mil. O seu limite de crédito pode ser até 120 mil, mas prestem bem atenção, é até. Não quer dizer que você vai pegar 120 mil. Qualquer processo de financiamento, gente, é isso que as pessoas desconhecem, acabam deixando muita dúvida no momento de solicitação, é que acontece o seguinte, que é um grande erro que a maioria dos empreendedores infelizmente comete. A questão do financiamento, só para vocês entenderem, é uma relação de confiança entre a instituição financeira e quem quer tomar o financiamento, que nesse caso as microempresas. Então, quando você vai pedir o financiamento, o ideal é que você possa deixar claro para quem estiver lhe atendendo, para o gerente da sua conta ou para qualquer outro tipo de pessoa que esteja lhe atendendo, em que você vai utilizar o financiamento. Porque o financiamento, gente, a gente precisa deixar muito claro em que eu vou utilizar o recurso. E o que no geral acontece? A pessoa vai até o banco e diz assim, olha, eu gostaria de pegar um financiamento. Aí o gerente pergunta dela, tá, quanto é que a sua empresa está precisando? Aí a pessoa responde, quanto é que eu posso pegar? É o primeiro erro, porque já demonstra para o gerente que você nem conhece a sua necessidade. Como é que eu, como gerente, posso financiar a sua empresa se você não deixou claro o que vai utilizar? Vocês precisam entender que um financiamento ele é totalmente diferente de um empréstimo. O empréstimo você vai lá, pega o banco, se o banco faz a solicitação do banco, se o banco entender que você tem condições de pagar, ele entrega o recurso e você faz o que bem entender com o recurso. Você não tem que comprovar que vai utilizar. Por isso as taxas são muito mais elevadas de juros. Financiamento não, financiamento ele tem uma destinação, no geral para gerar renda, para gerar desenvolvimento econômico, crescimento empresarial, e para isso precisa ser avaliado em que ele vai utilizar, tudo bem? Então,
eu posso citar para vocês uma das coisas que vai acontecer, que está acontecendo hoje, e que eu vou ainda abordar mais na frente também, é sobre o crédito da FEAM, o crédito emergencial da FEAM. Todas as linhas de crédito da FEAM, elas foram suspensas temporariamente. Eles só estão atendendo basicamente com crédito emergencial. Então você vai entrar no portal da FEAM hoje, vai estar bem grande lá o banner dizendo crédito emergencial, solicite agora. Só que o que as pessoas desconhecem? As pessoas desconhecem que esse crédito emergencial ele está sendo direcionado apenas para pagar despesas operacionais nesse momento de crise. O que são despesas operacionais, Evanildo? São aquelas despesas que, independente de eu funcionar ou não, eu vou precisar ter que pagar no final do mês. Então, eles estão levando em consideração despesa com aluguel, despesa com folha de pagamento, despesa com energia, com internet, entre outras despesas fixas, para fazer o cálculo da liberação. O que vem acontecendo? As pessoas desconhecem sobre essa questão, continuam pedindo solicitação para compra de máquina, equipamento, veículo, reforma, e isso tudo está suspenso. Aí estão devolvendo os processos para serem reestruturados ou mesmo já indeferindo, e as pessoas acabam não conseguindo acessar o crédito nesse momento tão difícil. Então, uma das questões, gente, que a gente precisa estar acompanhando é entender um pouco mais desse processo e ficar atento sobre isso. Então, essa linha do Pronamp, ela quando começar a iniciar, então ela vai com até 50% é o seu limite. O seu limite é até 50% do seu faturamento do ano de 2019. Se a sua empresa em 2019 faturou 120 mil, por exemplo, você tem um limite de até 60 para tentar solicitar. Só que esse valor vai estar condicionado à sua real necessidade. O banco faz os questionamentos, as suas indagações, para que ele possa chegar nesse valor e também avaliar se sua empresa dispõe de capacidade de pagamento para solicitar esse valor que você deseja, tá bom? Então, essa é uma questão. No caso das micro e pequenas empresas, o faturamento é considerado até 360 mil, tá? E de pequena empresa até 4 milhões e 800. Então, essa linha de crédito ela está sendo direcionada para micro e para pequena empresa. Para MEI já tem outras linhas de crédito e para médias empresas também, que a gente vai acabar falando aqui, tá bom? O limite será de até 2 milhões e 400 por operação, ok? Quem eu devo procurar, Evanildo, para que eu possa fazer essa solicitação para que a minha empresa seja beneficiada? Nesse primeiro momento, os dois bancos estatais, os que vão estar atendendo, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Se você já é cliente do Banco do Brasil, se a sua empresa já é cliente do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica, é quem você deve procurar. Fale com o seu gerente, entenda um pouco mais e fale da sua necessidade, para que você possa estar tentando alcançar esse financiamento, ok? Outra linha de crédito, ainda, aliás, falando ainda da origem do valor, de onde que vem o recurso que vai ser utilizado nesse Pronamp, nessa linha de crédito do Pronamp? 80% vem do governo federal e 20% vai vir do Banco do Brasil juntamente com a Caixa Econômica. Então, existe uma estimativa de em torno de 13,6 bilhões de reais para ser disponibilizado e ser acessado por essas micro e pequenas empresas. É um momento muito importante que, se você tiver munido de toda a informação, de toda a documentação necessária, que é praxe, outra coisa que as pessoas precisam entender. Está sendo anunciado muitos créditos, só que a forma de acesso ela não foi alterada. Então, Evanildo, eu tenho recebido muita ligação de vários clientes dizendo assim, pô, isso é meio que balela, eles estão anunciando, mas a gente vai perguntar, continua a mesma burocracia. A forma de acesso não foi alterada. O que está sendo anunciado é um volume maior de recursos para ser disponibilizado, mas a forma de acesso continua sendo as mesmas. Você tem que ter um bom histórico, não pode ter restrição na maioria das vezes, tá? Você já tem que ter conta com a instituição financeira para ter um histórico, um score, para que ela possa avaliar a sua capacidade de pagamento. Então, esse processo ele não foi alterado. Você precisa cumprir todas as... Então, você tem que estar totalmente legalizado para que você possa ter acesso a esse recurso, beleza? Então, até quando as empresas poderão solicitar o crédito emergencial? Até, que eu falei, no final de junho, é o que vai estar disponibilizando para que as instituições financeiras possam estar recebendo as demandas e analisando os processos para que eles sejam aprovados e posteriormente liberado o recurso, tá? E a taxa de juros, gente, ela é muito atrativa. Uma das grandes questões que eu tenho falado também para todo mundo, em todas as palestras, em todas as entrevistas e tudo mais, é a seguinte: esse é um momento muito complicado, que basicamente a gente não tinha ainda precedente em nenhum momento da história, a não ser na Grande Depressão de 1929, que nenhum de nós estávamos presentes, ou quase nenhum de nós.
mas é um momento novo para todo mundo. Então muita gente está nesse desespero e acaba tendenciando a pegar o que eles acreditam como crédito mais rápido, mas nem sempre o mais rápido é o mais indicado. Eu sugiro que você faça sempre uma análise financeira do custo do financiamento, que você possa tentar pegar aquele que for de mais baixo custo, para que de fato a sua empresa tenha a possibilidade de crescer. Porque senão você vai ocorrer num problema de pegar o financiamento e lá na frente você ter problema de vir a honrar com esse compromisso, porque o momento é muito complicado. Não dá para imaginar que assim que for melhorando, ou que passar a questão da pandemia, do coronavírus, que tudo volta ao normal de uma hora para outra. Existe um processo de amadurecimento e de evolução e de vencimento dessa crise. Então as coisas elas vão acontecer gradativamente. Não tem como voltar de uma hora para outra tudo aquilo que a gente já conhecia. Em alguns setores, alguns já evoluem mais e outros menos, mas no geral vai acontecer gradativamente. Então a gente precisa ter muita consciência disso para que a gente não tome decisão errada nesse momento. E pegar um crédito caro é uma decisão muito errada, na maioria das vezes, e acaba sendo a gota final para que a empresa venha a fechar, tá bom? Então, as empresas poderão pedir, que eu falei, até o final de junho, tá? A taxa de juros é de 3,75%, tá? A dívida ela pode ser paga em até 36 parcelas, é um período de 3 anos, é um bom período para que a gente possa negociar, visto que vai ser mais ou menos para capital de giro, para despesas operacionais, o que no geral é apenas 24 meses o prazo ofertado, ok? Veio também a medida provisória 944/2020, que trata do financiamento da folha de pagamento. Esse já está em funcionamento, se você tiver interesse, só que ele é direcionado apenas para empresas de pequeno porte e médias empresas, porque são faturamentos acima de 360 mil até 10 milhões. Como é que eu posso ter acesso, Evanildo, a esse financiamento? Você precisa procurar o banco que você já trabalha, que pode ser qualquer um, quase todos eles estão trabalhando com essa linha de financiamento, tá? Inclusive os bancos privados, e você faz a demanda. Só que você tem alguns critérios. Primeiro, você precisa ser correntista desse banco, ser cliente, e também que a sua empresa faça o pagamento da sua folha através desse banco, para que aí ele possa financiar essa folha de pagamento e apenas por 2 meses, tá bom? O financiamento é da folha por 2 meses, com um valor por funcionário de até 2 salários mínimos. Isso aí é apenas uma média. Pode ser que você tenha uma quantidade de pessoas que ganham acima um pouco de um salário mínimo e outros acima de 2 salários mínimos, mas na média, se ficar dentro de 2 salários mínimos, no geral, pela quantidade de funcionários, você pode solicitar o financiamento da sua folha. Então, o procedimento é exatamente esse. Você vai até o seu banco que você já trabalha e aí você faz a solicitação do financiamento da folha, o que já vai dar uma boa aliviada, porque uma das principais despesas de uma empresa é a folha de pagamento. E a folha de pagamento hoje, para quem está fechado, que nem a gente está sabendo, por conta do decreto que o governo baixou, muitas empresas hoje estão impedidas de funcionar, ou seja, não tem faturamento. E essas empresas estão com dificuldade para fazer o pagamento dos funcionários. E os funcionários dependem dos seus salários para a sobrevivência. Então é um momento muito complicado. Então, se você tiver a possibilidade e tiver a necessidade, procure a sua agência e faça essa questão da solicitação do financiamento, tá? Para a folha de pagamento. Uma outra linha de crédito, gente, que está sendo anunciada é o FNO emergencial, que é trabalhado pelo Banco da Amazônia. O Banco da Amazônia lançou no último dia 6 desse mês o crédito emergencial. E aí também é um crédito, esse é um dos poucos que a gente está tendo como conhecimento, que no próprio site do banco, se você quiser tirar algumas dúvidas, você pode entrar no próprio site do banco. Essas informações que estão aqui na nossa apresentação, a gente pegou do banco, com o gerente do banco e também no site, e eles estão dizendo que vão financiar para capital de giro e também investimento. Alguns bancos não estão fazendo financiamento de investimento nesse período crítico. Eles estão financiando, como eu falei ainda há pouco, apenas recursos para despesas operacionais. A ideia, gente, é que a gente consiga ajudar a, basicamente, todas as empresas, essa seria o nosso grande desafio, que elas não venham fechar suas portas, que elas não venham a quebrar, a fazer demissões em massas, a, infelizmente, ter que ser encerradas suas atividades. Então, por isso está sendo direcionado mais para despesas operacionais e não para investimento. Até porque o momento é muito crítico, mas apesar que tem algumas áreas que
mesmo na crise, estão conseguindo crescer. Eu recebi algumas ligações, por exemplo, pessoas que fazem entregas, está tendo uma grande demanda, e infelizmente estão tendo uma séria dificuldade para conseguir um financiamento para que possam ampliar sua estrutura e se aproveitar desse momento para que possa dar conta dessa demanda que está sendo surgida. Mas o problema é que os bancos hoje estão muito sensíveis a liberar recursos para investimento em virtude de que a crise vai gerar o que a gente chama de uma recessão. A economia vai encolher. Então, por conta disso, a análise ela é muito mais criteriosa e não seria o melhor momento para fazer algum tipo de investimento. Apesar que, como eu falei, tem algumas áreas que pode ser bastante interessante. Então, o crédito emergencial do Banco da Amazônia, ele também é muito interessante, até pela questão da taxa de juros, gente. É de 0,21%. É menor que a taxa de juros de correção da poupança. Então, quem tem dinheiro na poupança sabe exatamente que rende muito pouco. Os juros que o Banco da Amazônia está oferecendo pelo crédito emergencial é mais baixo ainda do que os juros da poupança. Então, por aí, a gente já pode imaginar que é um crédito muito bom, que é um crédito muito benéfico nesse momento de crise para quem puder e conseguir alcançar, tá bom? Então, como que o empreendedor pode ter acesso ao FNO emergencial? Primeiro é preciso que aonde ele esteja, o município tenha declarado situação de emergência e de calamidade. Isso é uma das questões que o banco vai pedir. Se você está no município, porque eles estão atuando em todo o estado do Amazonas, apesar que não tem agência em todo o estado do Amazonas, mas aonde tem agência, por exemplo, Itacoatiara, ela é responsável pelo município de Uricurituba, São Sebastião do Otumã, Itapiranga, então você tem como ter acesso através dessas agências que são a jurisdição de onde você está localizado. Então basta você entrar em contato, falar com o gerente. A ideia também é que você seja correntista, já tenha conta com o banco. Ah, Evanildo, mas eu não tenho conta ainda no banco. Vai ter que ser uma negociação, mas aí é uma questão que demora um pouco mais, porque quase todos os bancos, que nem eu falei, a forma operacional ela não foi alterada e eles precisam ter um histórico do cliente para poder ter uma segurança para liberar crédito para esse cliente. Então, eu espero que nesse momento eles possam flexibilizar um pouco mais essa análise para que muitas empresas possam ter acesso e que o maior número de empresas que a gente puder salvar seja de fato beneficiado. Tá bom? Então, a gente tem também outra linha de crédito, gente. Crédito emergencial da FEAM. É um dos que está sendo mais demandado, porque a FEAM, por ela ser a agência de fomento do Estado, ela não tem os mesmos critérios, digamos assim, que um banco. Ela não exige que você tenha um histórico com ela não exige, em alguns casos, garantia, dependendo do valor. Então, só a agência de fomento tem esse tipo de operação, e que acaba beneficiando um número maior de pessoas, porque a existência dela é exatamente para que seja fomentar essa questão do crédito para os pequenos negócios e, no caso, também seja formais ou informais. Se você é um pequeno empreendedor, mesmo que você ainda não seja formalizado, na FEAM você tem um pouco mais de chance de ter acesso a esse recurso, tá bom? Então, todo o processo da FEAM hoje, ele está sendo, como eu falei ainda há pouco, através do crédito emergencial. As outras linhas estão suspensas. E aí, de que forma que eu posso alcançar? Qual foi o objetivo dessa linha de crédito? Que o governador anunciou e que tem disponível 40 milhões de reais para ser liberado para os micro e pequenos negócios nesse período de pandemia, através desse crédito emergencial. É disponibilizar uma linha de crédito aos setores secundários, que é a indústria, terciário, comércio e serviço, com recursos do fundo, que é o FMPS, visando atenuar os impactos do novo coronavírus, que é o Covid-19. Os profissionais autônomos de baixa renda, microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte. Que nem eu falei, os empreendedores autônomos, a gente pode considerar todos os informais, basicamente. E aí a gente tem, então, uma gama enorme de oportunidades para que você possa ter acesso a esse recurso. Basicamente, é para financiar, que não falei, capital de giro através das despesas operacionais, que são o que eu falei, gente. Muitos processos estão sendo devolvidos porque as pessoas acabam colocando outras coisas e que não estão sendo financiadas nesse momento. A gente está fazendo um trabalho, Sebrae, de atendimento, de apoio, de assessorar esses pequenos negócios. Então, a maioria deles que a gente está recebendo de informação, os processos foram devolvidos porque eles acabam pedindo uma máquina ou equipamento e, nesse momento, não está sendo liberado financiamento para investimento. Então, isso acaba atrasando
a possibilidade de a empresa pegar o crédito o mais rápido possível. E a gente sabe que quanto mais rápido o crédito chegar até as empresas, melhor ela vai conseguir passar por esse momento de crise. Então, a ideia é que vocês possam ler atentamente, está tudo no site da FEAM também, o que pode, o que não pode, quais são as atividades financiáveis, quais são as documentações exigidas, estão todas lá também. Isso é uma questão que a gente também está orientando, porque às vezes as pessoas, apesar de ter empresa, não tem toda a documentação. A gente está acompanhando hoje, infelizmente, a nossa realidade do Brasil, as pessoas deixam para fazer tudo em cima da hora. A gente está vendo aquelas enormes filas para as pessoas regularizarem o CPF para ter acesso ao recurso de R$600 que foi disponibilizado. Não é diferente com a questão do financiamento. Vai haver a solicitação de alguns documentos. Então, a ideia é que, se você tem interesse em pegar um financiamento, você já venha providenciando essa documentação. Então, lá no site tem todo o checklist de quais são a documentação necessária, e já vá conhecendo sobre isso e peça a ajuda do seu contador para que ele ajude a providenciar, e no momento que você necessitar, você já faz a solicitação do financiamento, tá bom? Então, qual é a taxa? Tem uma questão muito interessante também. A taxa de juros da FEAM, nesse crédito emergencial, ela teve uma redução de 20%. No geral, a taxa da empresa de pequeno porte é 12% ao ano, ela foi para 9,6% ao ano. E se você pagar na data do vencimento de todas as suas prestações, você tem mais um bônus de 25% em cima do valor dos juros, o que faz essa taxa de 9,6% ficar em 8%. É uma taxa ainda muito atrativa. 8% ao ano, gente, é muito bom. O que no geral, infelizmente, as empresas já utilizam? Elas utilizam cartão de crédito, cheque especial para fazer o financiamento das suas empresas, que é 7,55% cheque especial ao mês, e o cartão de crédito em torno de 12% ao mês. É uma coisa absurda. Então, a linha de crédito que está sendo oferecida, ela tem uma taxa muito atrativa. As pessoas que tiverem acesso, também vai ser muito bom. Para o profissional liberal é a mesma taxa de juros, tá? Para a microempresa, era 10%, veio para 8%, e se ela pagar na data do vencimento, com o bônus de 25%, ela fica em 6,75% ao ano, a taxa de juros. Também é muito atrativa. O MEI era 8%, veio para 6%, e se pagar na data do vencimento, cai para 4,75%. É uma excelente taxa. O que é preciso fazer é inteirar, digamos assim, de todo o processo, fazer a sua solicitação da forma mais adequada possível, para que você não venha ter dificuldade, ou seja devolvido o seu processo, ou até mesmo indeferido. Na FEAM, que nem eu falei antes, ela costuma fazer algumas diferenciações que permitem de uma forma para facilitar um pouco mais ao empreendedor. Nessa linha de crédito, gente, o crédito emergencial, eles estão aceitando inclusive que a pessoa pode ter restrição. O que é restrição? Alguma dívida, alguma pendência. Desde que essa pendência ela não seja bancária. Ela pode ser conta de energia atrasada, uma conta de celular ou outras despesas que não seja uma despesa bancária. O que é uma despesa bancária? Um outro financiamento com outro banco, ou um financiamento com a própria FEAM, não vai poder solicitar se tiver pendência. Agora, se você tem alguma dívida, por exemplo, de IPTU, que não é pendência, algum tipo de questões assim, você vai poder, quem é solicitante de microcrédito, que o valor vai até 21 mil, ter até R$ 1.050 de pendência. Tá? Crédito varejo, que vai acima de 21 mil, a sua solicitação até R$ 49.999, você pode ter até R$ 2.499 de pendência. E o crédito varejo 2, que é a partir de 50 mil até R$ 100 mil, a sua empresa vai poder até 5 mil de pendência. Mesmo assim, essa pendência não vai atrasar o seu processo de financiamento ou ser indeferido. Tá? Tem algumas perguntas aqui também que a gente vai tentar responder. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. A gente está aqui para tentar orientar da melhor forma possível. Tá? Eu espero que você esteja entendendo. É muita informação, eu sei, mas a gente precisa estar, como eu falei, antenado, senão a gente acaba não sendo beneficiado pelas essas medidas do governo, apenas vê na TV e acha difícil. Não está sendo tão complicado. Esse processo, por exemplo, da FEAM, é extremamente simples, está sendo todo pelo portal, é muito simples e qualquer pessoa, inclusive você que está nos assistindo, pode solicitar, ok?
Aí vem a dúvida. Eu apresentei aqui 4 linhas de crédito, deve existir muitas outras que a gente não ia ter tempo para falar, e a pessoa fica assim, são várias opções. Qual é que eu devo tentar, Evanildo? Qual que é a nossa sugestão como consultor? Procure primeiro a instituição que você já tem um relacionamento, com aquela instituição que você já tem, digamos assim, uma facilidade de conversar. Seja o seu cliente, o seu banco, ou se você já tem algum histórico com a própria agência de fomento, mas a ideia inicial, porque qualquer processo, que não eu falei, de financiamento, vai ser necessário uma análise, e essa análise é geralmente exatamente o que eles precisam ter de confiança. E como é que a gente pode financiar para alguém que a gente não tem nenhum histórico? Então é isso que dificulta um pouco dentro dessa realidade de solicitação de financiamento. A gente ouve muitas reclamações de pessoas que acabam desistindo, que acabam não conseguindo, mas porque também desistem e acabam indo pedir empréstimo, pegando um valor que eles consideram que é mais rápido, mas eles pagam um preço muito alto e muitas das vezes eles pagam com o fechamento da sua empresa. O que a gente tem dito para todo mundo, não tente pegar o que é mais rápido, mas tente pegar aquele que é mais baixo custo, para que de fato você tenha a possibilidade de continuar no mercado e fazer com que a sua empresa passe por esse momento muito complicado de crise. Pegar qualquer financiamento, pegar valores de taxas elevadas, pode contribuir ou até agilizar o processo de fechamento da sua empresa, tá bom? Tem algumas perguntas aqui, eu vou tentar responder. A Keila Cavalcante, gente, ela está perguntando, quem tem financiamento pode fazer esse financiamento emergencial? Pode, Keila. Vai depender da sua capacidade de pagamento. Você pode fazer a solicitação, se a sua empresa demonstrar que tem capacidade de pagamento para pagar o que você já tem, que já está em andamento, mais o que você está solicitando, não tem nenhum problema. Isso vai depender dos dados econômicos que você conseguir apresentar pela sua empresa. O que está sendo analisado? A análise está sendo com base nos últimos 12 meses de faturamento, não é com base nesse momento. Ah, Evanildo, mas a minha empresa está fechada, qual vai ser a capacidade de pagamento da minha empresa? Não. É feita uma análise com base no seu faturamento dos últimos 12 meses e uma projeção de acordo com o crescimento esperado da economia nos meses a partir de que passar a carência, porque essa solicitação, a sua carência pode ser de até 6 meses. Para quem não sabe o que é carência, é quando você começa a pagar. Então você vai ter 6 meses de carência para você ir reestruturando a sua empresa e aí você começa a pagar o financiamento a partir do 7º mês, certo? Então, essa análise econômica ela é feita com base nos últimos 12 meses de faturamento e com a projeção de faturamento após passar a carência, tá bom? Então, respondendo a pergunta da Keila, você pode sim tentar esse novo financiamento do crédito emergencial. Tem mais uma outra pergunta aqui. O Gilson Antônio Barbosa, somos do Rio Grande do Sul, estamos vislumbrando com a linha de crédito do governo do Amazonas. Eu acredito que no seu estado também, aí no Rio Grande do Sul, deve ter algumas oportunidades. Então, o que a gente tem dito? A gente, que não falei, a gente precisa estar acompanhando. Muita gente acaba ficando só se lamentando, colocando dificuldades, isso não vai resolver o nosso problema. A gente que trabalha, que tem uma microempresa, eu posso falar isso com propriedade, porque além de eu trabalhar no Sebrae, eu também tenho 2 empresas, 2 pequenas lojas, a gente tem que estar o tempo todo antenado, procurando soluções para que as nossas empresas possam ter crescimento e possam estar sendo beneficiadas e também não venham a fechar. Não adianta a gente ficar só falando que é muito difícil, que é muito complicado e tal, isso não vai resolver o nosso problema. A gente tem que ir atrás, providenciar toda a documentação necessária, que no geral é questões básicas. Gente, ter alvará de funcionamento é básico para a gente funcionar, quem tem empresa, pessoa jurídica. Para quem é informal, não é solicitado o alvará, mas quem é microempresa, que está funcionando, é básico. Apresentar as certidões negativas que não tem pendência de débito e tal, também é básico. E muitas empresas, elas partem desse princípio e colocam dificuldade e não conseguem receber o crédito exatamente por isso. Mas é como se você não fizesse o seu dever de casa. Como é que o banco vai financiar uma empresa que não paga nem as obrigações? Como que ele pode imaginar, o analista, que a pessoa vai pagar as parcelas se algo que impede ele de trabalhar não está sendo pago? Consegue entender? Então a gente precisa mostrar confiança para o banco, tá bom?
Uma questão que vale a pena eu ressaltar aqui para vocês a FEAM, que eu falei, foi a última linha que eu apresentei, ela, em alguns casos, ela não solicita garantias. No geral, os outros bancos, todos eles vão lhe pedir garantias. Pode ser um avalista ou um bem real, tá bom? Mas no caso da FEAM, por exemplo, normalmente quem é pessoa física que vai solicitar um financiamento de até R$3.000 não tem a necessidade de apresentar um avalista. Eles liberam. No crédito emergencial, esse valor passou para 5.000. Quem é microempresa, antes era 5.000 e agora foi para 8. Se você é cliente novo que não tem nenhum histórico com a FEAM, você pode pegar o financiamento sem a necessidade de apresentar um avalista se o seu valor estiver dentro desse limite de 8.000. Então, uma microempresa que for solicitar até 8.000 não precisa apresentar avalista. Tá? Quem é cliente especial da FEAM, que é aquela pessoa ou empresa que já pegou um financiamento, 2 financiamentos, 3 financiamentos e não teve nenhum problema, pagou todos na data, se tornou cliente especial, o limite que está sendo liberado, mesmo assim, não vai precisar apresentar garantias reais. Nos outras questões, vamos imaginar que você tem a necessidade de fazer uma solicitação de financiamento com o Banco do Brasil, por exemplo. E o Banco do Brasil vai lhe pedir uma garantia. E você tiver problema com garantia, você pode solicitar o Fundo de Aval do SEBRAE, que chama-se FAMP. Então, o FAMP hoje ele está atuando no nosso estado com 4 instituições. Com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, com o Bradesco e o Santander. E aí, quando eles lhe pedir a garantia e você não tiver essa garantia, você pode pedir a solicitação do aval do FAMP e o FAMP vai entrar com até 80% do valor da garantia solicitada pelo banco e a sua empresa só vai precisar apresentar 20%. Isso já vai ajudar muito, porque muitas empresas acabam não conseguindo pegar o financiamento por falta de garantia. Então, o SEBRAE, percebendo essa dificuldade, está ampliando, inclusive, a operação do FAMP, tentando flexibilizar algumas questões. A gente tem mais uma pergunta aqui, da Márcia. Se as pessoas estiverem devendo ao cartório, o financiamento é aceito? Aceito, porque é uma questão que não é uma dívida bancária. Desde também, Márcia, que essa dívida não ultrapassa aquele valor. Se a pessoa for solicitar até 21.000, que é considerado microcrédito, o valor dessa pendência não pode ultrapassar R$1.050. Se ela for fazer o financiamento acima de 21 até 49.999, ela pode ter uma pendência de até R$2.499. E se ela for fazer a partir de 50.000 até 100.000, essa pendência pode chegar até 5.000 e mesmo assim não vai inviabilizar ou atrapalhar o processo de financiamento, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Felipe Ramon está perguntando, e para quem quer iniciar uma empresa e não tem esse faturamento? Felipe, infelizmente, esse crédito ele está sendo direcionado para essa questão de ajudar na manutenção de empregos e na manutenção das empresas no mercado para que elas não venham a fechar. Não está sendo liberado, pelo menos nesse momento, para novas empresas, para que você que quer abrir sua empresa agora, no período da crise. Esses financiamentos, eles estão suspensos. Mas o que eles têm dito para a gente? Ele tem dito o seguinte, quando a gente tiver um horizonte de que o grande problema da pandemia, do Covid-19 já tiver passado, a gente vai voltar a operar com as linhas de crédito que a gente chama convencionais, que são todas aquelas que eles já ofereciam antes, e toda e qualquer empresa poderá solicitar comumente um novo financiamento. Então a gente estima que deve voltar no período a partir de junho, que a gente acredita que esse grande problema, a grande crise mesmo, assim, o pico, digamos assim, já vai ter passado e a gente já vai ter um horizonte de que o comércio vai começar a retomar, as coisas vão começar a caminhar e que a gente vai tentar trilhar para voltar para a normalidade. Então, a gente vai estar anunciando que eles já vão estar liberando recursos para novos investimentos, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A carência da FEAM é de 6 meses, pode chegar, inclusive, até 9 meses, dependendo da atividade, tá? Era 3 meses para capital de giro e foi alterado para até 180 dias a mais do que já era. Então, era 90 dias, eles acrescentaram até 180 dias. Evanildo, eu posso solicitar, então, todo esse período de carência
Depende de como vai ser analisada a sua capacidade de pagamento. Porque também, gente, não tem como a FEAM dar o limite para todo mundo, senão ela vai ficar descapitalizada. Então, cada caso é um caso, dependendo da sua condição e da situação da sua empresa, vai ser analisado o período de carência, que pode ser de 6 meses, de 7, de 8, de 4, mas eles estão colocando carência, dependendo da atividade, de até 9 meses, ok? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Gleidiane faz a seguinte pergunta: dei entrada na solicitação de crédito emergencial, mas até agora não recebi resposta sobre o pedido de financiamento. Certo, Gleidiane? Deixa eu te explicar. Eles têm um corpo técnico bastante limitado. Muitas empresas demandaram, só para vocês entenderem, na primeira semana houve mais de 6.000 solicitações. Então é muita demanda, entendeu? E o que acontece? Ainda está tendo essas demandas que as pessoas estão colocando e pedindo coisas que não estão sendo financiadas. Então eles estão analisando e aí por isso que a gente está orientando que você possa fazer a sua solicitação da forma mais adequada possível. Se você tiver dúvida, pode entrar em contato com a gente. Eu vou no final aqui deixar os nossos contatos para a gente estar fazendo a orientação mais adequada possível para que não devolva, porque se você já está tendo dificuldade, não recebeu uma resposta até agora. E outra coisa, gente, é muito importante isso, que eu ia acabando esquecendo. Toda a comunicação que a FEAM for fazer com vocês, ela vai estar sendo feita por e-mail. Eles não estão ligando para os clientes e muito pouco assim atendendo, porque senão eles não iam fazer outra coisa a não ser atender as pessoas por telefone. A comunicação toda está sendo via e-mail, então você precisa entrar diariamente no seu e-mail, pela manhã e pela tarde, porque eles podem mandar o e-mail ou pela manhã ou pela tarde. Uma coisa, Gleidiane, deixa eu te explicar. Se você fez a sua solicitação pelo processo de pessoa jurídica, eu lhe oriento a já providenciar a documentação, porque é o que acontece, gente. No processo de pessoa jurídica, hoje, quando você entra no site da FEAM, você já, se não tiver cadastro com a FEAM, vai preencher o formulário de cadastro, todas as informações da sua empresa, a sua como proprietário, do avalista, se no seu caso da operação necessitar de avalista, e vai aparecer a segunda tela, onde você coloca os dados da empresa e o valor que você gostaria de solicitar. Então você coloca o valor e lá embaixo tem um quadro que você vai discriminar para que você quer esse valor. Esse quadro, por mais detalhado que for, quanto mais detalhado na verdade que for, melhor, porque você vai deixar muito claro em que você vai utilizar o recurso. O que estava acontecendo? A pessoa dizia assim: não, gostaria de solicitar 20 mil. E lá embaixo, apesar de ter um quadro que pode descrever bem detalhado, a pessoa colocar para despesas operacionais. Despesas operacionais não fica claro. Então aí eles vão mandar um e-mail para você, pedir para você detalhar, isso já vai atrasar, e depois eles vão pedir um e-mail que você mande a documentação digitalizada, que é toda aquela documentação que já está no próprio site, que você já pode ir providenciando, porque quando eles mandaram o e-mail para você, se no caso você for pessoa jurídica, vai ser um e-mail pedindo a documentação digitalizada. Então, se a partir do momento que você receber o e-mail ainda for providenciar a documentação, você perde um pouco mais de tempo. E aí você vai acabar atrasando o seu processo. Então, fez a solicitação hoje. A partir de hoje, você já pode providenciar toda a sua documentação, digitalizar e deixar esperando. Recebeu o e-mail, de imediato encaminha a documentação que vai ser solicitada, porque já está tudo no site. Se você tiver alguma dúvida, no final eu vou deixar nossos contatos e você pode estar ligando para a gente, que a gente já orienta. Mas a orientação que eles têm dito para a gente é que os clientes precisam aguardar, porque está tendo uma demanda muito grande, o corpo técnico deles não está sendo suficiente para agilizar. Mas, normalmente, o processo deveria demorar entre 10 a 15 dias, é o que eles estavam colocando para a gente, nesse momento de crédito emergencial, tá bom? Vou repetir então, Gilson. Não ficou claro a questão do FAMP para você, né? Deixa eu tentar te explicar. O FAMP é um fundo de aval, que nem eu falei, se você for fazer um processo de financiamento, vamos utilizar aqui como exemplo o da FEAM, tá? Ou do próprio Banco do Brasil, no caso. Vamos pegar o do Banco do Brasil, que é um agente credenciado do FAMP, tá? E aí você vai lá e diz assim: olha, justifica toda a necessidade, a minha empresa precisa pegar 50 mil reais
capital de giro, um exemplo. E aí o banco diz assim, vai pedir a documentação da sua empresa, ver se ela está toda regularizada, se não tem pendência e tal, vai pedir seus dados financeiros, com faturamento, despesa para avaliar a sua capacidade de pagamento, vai olhar seu histórico e diz, não, ótimo, você está apto a solicitar o financiamento. Só que uma das questões, para que a gente possa fazer o financiamento, você precisa apresentar uma garantia de X valor, que no geral é 130% do valor que você está solicitando. Vamos trabalhar aqui com 50 mil, então eles vão lhe pedir 65 mil de garantia. Essa garantia, ela pode ser um bem. Você pode dizer assim, não, eu tenho uma casa, só que no caso de um bem, esse bem ele tem que estar todo regularizado, inclusive com título definitivo. Porque quando você oferta um bem para a instituição financeira como garantia, ela vai ter que fazer o processo de alienação. E esse processo de alienação, ele é todo pago pela empresa. Tá? Então, esse custo, ele não é tão baixo. Inclusive, o custo de utilização do FAMP é menor que o custo se você desse uma garantia real, que tem que fazer esse processo de alienação. E aí, você diz assim, eu não tenho nenhuma garantia. Aí você diz, mas eu estou sabendo que existe um fundo do Sebrae, que eu posso fazer a solicitação que ele entre como avalista na minha operação. É simplesmente isso. Você fala com o seu gerente, quando ele falar no processo de garantia que você vai precisar apresentar e que você disser que não tem, você diz, eu gostaria de utilizar o FAMP. Só que o FAMP tem um limite, ele não pode ultrapassar 80% do valor solicitado pelo banco, ok? O Pronamp, que você disse que também não entendeu, é uma linha de financiamento que o governo muito em breve está lançando, foi aprovada ontem, e deve estar sendo lançado nos próximos dias, que é o que eu falei. Vai ser operado inicialmente pela Caixa Econômica e pelo Banco do Brasil. E o limite de financiamento é com base no faturamento da sua empresa referente ao ano passado, de janeiro a dezembro. Se você faturou 200 mil, por exemplo, de janeiro a dezembro de 2019, você tem um limite de até 100 mil para solicitar. Mas entendam que é o limite, não quer dizer que você tem como pegar 100. Não, 100 é o seu limite. O valor que você vai pegar é de acordo com a capacidade de pagamento da sua empresa, tá bom? Que é com base nessa informação que o banco solicita de você. Deixa eu ver se tem mais alguém. Eu acho que eu respondi todas as perguntas. Eu queria deixar aqui para vocês os nossos contatos, então eu desejo muito sucesso a todos vocês. Meu nome, que nem eu falei, é Evanildo Pantoja, desculpa se eu não me apresentei. Meu nome é Evanildo Pantoja, eu sou economista e atuo na área de acesso a serviços financeiros, que é exatamente essa área de acesso ao crédito. E a gente tem, então, aqui no Amazonas, o nosso 0800, esse 0800 é em todos os estados. Para o pessoal do Rio Grande do Sul que está com a gente aí, você pode ligar também no 0800 570 0800, vai cair no Sebrae do Rio Grande do Sul, tá bom? A gente tem, no caso aqui, o nosso Facebook, que é Sebrae Amazonas, o nosso Instagram é Sebrae AM, e o nosso WhatsApp, que é o 92-98435-2660. Ainda ficou algumas dúvidas, que a gente sabe que não dá para esclarecer tudo, porque o tempo não é suficiente, é curto. Vocês podem entrar por um desses nossos canais de comunicação e a gente vai estar ali respondendo. Evanildo, eu me interessei e quero um apoio para que eu possa solicitar o financiamento para a minha empresa, por exemplo, com a FEAM. Então, entre em contato com a gente vai dar todo o suporte para você, para que você faça o seu processo da melhor forma possível, tá bom? Quero desejar a todos uma boa noite e que vocês fiquem com Deus. Estamos juntos e vamos passar por esse momento bem difícil, tá bom? Nos procurem. Abraço. Sabe de onde vem essa força capaz de mover um país? Vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. E nisso, a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e em mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, pode contar com a força do Sebrae para empreender mais, fazer mais, inovar mais e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Sabe de onde vem essa força capaz de mover um país? Vem de quem arregaça as mangas e faz acontecer. E nisso, a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e em mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, pode contar com a força do Sebrae para empreender mais, fazer mais, inovar mais e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Sabe de onde